Começa hoje a 30ª Conferência do Clima da ONU, COP30, que deve reunir cerca de 50 mil pessoas na capital paraense, incluindo chefes de Estado, cientistas, empresas, ativistas e lideranças indígenas. Essa cúpula deve concentrar as negociações em 3 eixos: transição energética, financiamento para ações climáticas e proteção das florestas tropicais. A cúpula de líderes que abriu as discussões na semana passada já adiantou um tom mais político. Países desenvolvidos estão sendo cobrados a investir mais, enquanto nações que concentram florestas pressionam por compensações e apoio para a preservação. Durante a abertura desse evento, o presidente Lula defendeu que é necessário levar a sério os alertas da ciência sobre as mudanças climáticas. A COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Os objetivos do Brasil. Para o Brasil, a COP30 será o ponto culminante de um caminho pavimentado ao longo de nossas presidências no G20 e dos BRICS. Bom, em fala a chefes de Estado, Lula também apontou os desafios para a transição energética com o objetivo de reduzir os efeitos do aquecimento global. O presidente destacou os avanços do país em fontes sustentáveis de energia e a exploração de terras raras para este fim. COP30 começa hoje e vai até o dia 21 de novembro em Belém, no Pará, com vários questionamentos, né, Guilherme Braga? Vários. O embaixador André Corrêa do Lago, antes de começar a puxar a orelha, digamos, de todo mundo, mandou uma última carta à comunidade internacional, conclamando os países a transformar Belém no ponto de virada da luta contra a crise climática. Ele destacou que o encontro deve abrir um ciclo de ação baseado em cooperação e coragem coletiva. O documento reforçou algumas daquelas prioridades que a gente já está vendo há algum tempo na mesa de discussão. Acelerar o Acordo de Paris, fortalecer multilateralismo e conectar a agenda climática à vida das pessoas. Negociações que vão começar hoje com metas de redução de emissões. O Brasil está apresentando, como alguém que está recebendo todo mundo, como a meta pelo menos mais ousada do que os outros, de cortar 67% das suas emissões até 2035. A Suíça anunciou nesse domingo a doação de 5 milhões de francos, isso dá aproximadamente 33 milhões de reais, ao chamado Fundo Amazônia. O anúncio foi feito pela ministra Marina Silva e pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Criado em 2008 e gerido pelo Banco Brasileiro, o Fundo Amazônia financia algumas ações de combate ao desmatamento, apoio à bioeconomia e fortalecimento de comunidades tradicionais. A doação suíça chegou às vésperas da COP, mas olha só, tem gente falando sobre Fundo Amazônia, mas tem gente que não está exatamente sabendo sobre fundos e está dentro do governo. Ué, pois é. Ontem não, em uma fala na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que não conhecia, não estava tendo conhecimento sobre a criação de um novo fundo com recursos do petróleo para ações de transição energética e combate às mudanças climáticas. Um pouquinho antes dessa fala do ministro, o presidente Lula tinha declarado que o Brasil iria estabelecer um fundo para destinar parte dos lucros da exploração do petróleo a essa transição energética e à justiça climática. Não detalhou o formato desse mecanismo, mas durante esse mesmo discurso, o Lula mencionou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é um fundo que foi criado com capital misto, público e privado, que não inclui recursos do petróleo. A ideia de usar receitas do setor petrolífero para políticas públicas não é nova. Esse modelo já foi, inclusive, parcialmente implementado por meio do Fundo Social, que foi criado em 2010, que aplica parte dos recursos do pré-sal em áreas como educação, saúde, ciência e também meio ambiente. Então, Eu fico em dúvida se o Lula se confundiu ou se o ministro realmente não sabe. Veja... Eu acho que eu tô mais com a primeira opção. Eu estou com as duas opções juntas ao mesmo tempo, mas elas podem também não ser exatamente isso. Gente, não dá pra dizer que nesse governo não tenha acontecido exatamente este tipo de coisa. Foi o mesmo presidente Lula que lá no começo da sua gestão
reclamou dizendo que tinha ministro anunciando coisa e que não, peraí, vocês não podem anunciar um negócio e depois o presidente da República ficar sabendo o que está acontecendo. Mas, pelo visto, o contrário pode, né? O presidente da República pode anunciar e o ministro não está sabendo do que se trata. E olha que Alexandre Silveira é um daqueles grandes... aquelas grandes vozes que já dizia há muito tempo: precisamos ter mais exploração de petróleo porque ela vai gerar recurso para o caixa do governo. Até como solução quando a derrubada do IOF se deu naquele superaviso dado pelo Congresso Nacional. Então vai ter que acertar um pouquinho os ponteiros, né? Vamos ver se o governo, chegando aí até o final de 2026, vai ter tempo de fazer isso.